ao Dr. António Lopes por se disponibilizar para estar aqui hoje connosco e nos falar sobre um tema que se relaciona com a presença de uma instituição da maçonaria nos Açores e com alguma incidência na Ilha Terceira. Não é a primeira vez que o Dr. António Lopes está entre nós, nem é a primeira vez que ele realiza uma conferência sobre esse mesmo tema, neste mesmo espaço. Mas ele tem perspectivas novas, porque a investigação histórica é qualquer coisa evolutiva. Não há certezas na história, há sempre contributos que vão ocorrendo ao longo do tempo, a partir de pesquisas e da descoberta de documentos que vão ocorrendo. O Dr. António Lopes, que é conhecido da generalidade desta plateia, é um historiador, para além, naturalmente, de um fotógrafo profissional na área de fotografia documental e de património, mas para o que interessa aqui é um historiador e é um especialista no âmbito da história da maçonaria em Portugal, com uma particularidade na história dos Açores. Tem um mestrado sobre a história dos Açores e um doutoramento sobre a história da maçonaria e o Estado Novo em Portugal. Portanto, ninguém melhor do que nós para nos traçar aquilo que foi a evolução e o contexto da maçonaria portuguesa nos Açores, uma vez que ele tem um conhecimento essencial das fontes que permitem uma interpretação histórica desta matéria. O Grêmio Atlântico, que promove esta conferência, agradece-lhe penhoradamente a disponibilidade para estar aqui connosco, hoje para nos falar sobre a história da maçonaria nos Açores. Da minha parte, na qualidade de Presidente da Direção do Grêmio Atlântico, agradeço a todos vós a vossa presença e retomo e reafirmo o agradecimento à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo pela disponibilidade de nós utilizarmos este espaço para esta conferência. Muito obrigado. Ora, então, muito boas noites, ou boas tardes, porque ainda temos luz a todos, e vamos falar um pouco sobre maçonaria, sobre história, sobre algumas questões até de ordem social, económica e política do nosso século XIX português, que é um século da alteração de mentalidades. Eu normalmente nunca costumo a separar a história da maçonaria da história do país propriamente dita e da evolução social e às vezes de outras áreas, parte económica, por exemplo. Como eu estava a dizer, é um século de alteração de mentalidades. Assistimos ao fim quase definitivo das doutrinas absolutistas, assistimos às primeiras constituições políticas do Estado português, de Portugal, e com isso assistimos também a grandes divisões de ordem política, assim que se instaura o liberalismo, e assiste-se a esta questão do que é a maçonaria. Se bem que seja algo que já vem do século XVIII, mas com particular incidência no século XIX. A primeira loja, aquilo que até hoje se pensa ser a primeira loja maçónica em Portugal, é a loja chamada dos Hereges Mercadores, que ainda é século XVIII, de 1727. E aqui temos logo que partir de uma questão, é que a organização maçónica nessa altura é uma organização algo rudimentar. Para já é tudo menos formal, há alguma deficiência organizativa. O Grande Oriente Lusitano formalmente é organizado em 1802 e surge-nos aqui logo
a grande questão, porquê os Açores, na estruturação maçónica ou nas lojas maçónicas. Para já há que situar os Açores na rota atlântica, na carreira das Índias. E por aqui passavam comerciantes, passavam ideias, passavam livros, mas também passavam viajantes, corsários, estudantes açorianos para a Universidade dos Açores. Qualquer bom estudante ou qualquer filho de comerciante, nesta altura, ia estudar a Coimbra, e também se salientavam as diferenças entre as ilhas, entre o Faial e a Terceira, entre São Miguel e o Faial, ou entre São Miguel e as outras ilhas. Como é que tudo isto nasce? Em cerca de 1810, portanto, com o domínio das tropas francesas sobre o Reino de Portugal, o nosso príncipe Dom João tinha fugido para o Brasil, com o apoio dos ingleses. Isso ainda é uma coisa muito mereceria alguma investigação. Há aí, com alguma repressão que em 1810 as tropas francesas exercem, há um conjunto de liberais portugueses que vão ser deportados para alguns sítios, nomeadamente para os Açores. É a célebre fragata Amazonas que vai deportar muitos maçons, muitos partidários de ideias liberais, entre os quais, e temos de reconhecer que é uma elite, magistrados, liberais, comerciantes, membros do clero, para as ilhas. Dizia-se então que eram hereges, eram jacobinos, eram homens nocivos, e vieram especialmente para Angra, mas também para o Faial, para São Miguel, mas especialmente para a Terceira e particularmente para Angra. Ora bem, alguns nomes são de referência na história portuguesa. Por exemplo, em Ponta Delgada vamos encontrar o Manuel Alves do Rio ou o Antero da Ponte Quental. No Faial vamos encontrar o Luís Francisco Risso. Aqui vamos encontrar vários nomes que são importantes, e tanto que, a partir daqui, Angra funciona como um centro de irradiação de ideias liberais. Deixem-me controlar o tempo, senão vocês ainda se zangam comigo. Primeiro ficam fartos de mim e depois zangam-se comigo. No meio disto, há também uma outra realidade que entronca com estes liberais. Na altura, aqui não havia lojas maçónicas. Havia umas ideias no Faial, mas havia uma outra coisa que era importante, que eram as sociedades patrióticas, que é digamos, uns ensaios para aquilo que serão mais tarde partidos políticos e também lojas maçónicas. E, como eu estava a dizer, são centros de irradiação de novas ideias, onde se discutiam coisas. Um exemplo de sociedades patrióticas eram, por exemplo, alguns conventos. E aqui também em Angra houve essa situação. Não eram razões muito estranhas o facto de serem conventos. Era onde existiam livros, era onde existia uma elite pensante e uma elite com disponibilidade para ler e tempo. E era um espaço de debate. Nós vivíamos com um sistema centralizado,
de poder, e vamos ter, em 1820, com alguma vontade contrária à presença inglesa, resta dizer que a presença inglesa não era muito favorável aos comerciantes nacionais. E, portanto, quando vieram para cá alguns desta elite deportada na Amazonas, também é verdade que os comerciantes lisboetas viram os seus negócios prejudicados. Os franceses foram, passo a linguagem mais plebeia, foram corridos ao fim de 3 invasões, mas os ingleses que nos vieram ajudar ficaram por cá. E ficaram por cá e tomaram conta do nosso comércio, especialmente com o Brasil. O que não foi simpático para os comerciantes portugueses. Ao tomarem conta do comércio com o Brasil, e além de terem introduzido grande parte do comércio inglês cá e destruído algumas das nossas indústrias, lembremos apenas que algumas das indústrias introduzidas pelo Marquês de Pombal, por exemplo, lanifícios, foram desativadas, ficaram só os lanifícios do interior do país, tudo quanto foi litoral foi desativado. Portanto, isto tudo causou um certo mal-estar. Por outro lado, a ideia da coroa ter passado para o Brasil também não foi muito favorável, o que levou a que, em 1820, se desse uma revolta que desembocou em revolução. Essa revolução também tinha um outro substrato, que era a reivindicação de direitos e de uma Constituição. A maçonaria, discute-se ainda hoje se estaria ligada a essa revolução ou não, através de uma coisa chamada sinédrio. Penso que não tanto quanto às vezes se reivindica, porque isso é uma visão um bocado romântica de finais do século XIX, mas que era um facto, ou pelo menos grande parte dos homens que vão dinamizar o sinédrio são maçons. Mas não se pense que a maçonaria estava de armas na mão nessa revolta de 1820. Agora, o que é um facto é que se lutou por alguma descentralização de poder, se lutou por uma Constituição em 1821, ou por umas cortes em 1821, que depois vão desembocar numa Constituição de 23, e Constituição de lojas logo em 1820, nomeadamente aqui nos Açores, com nomes interessantes, por exemplo, o Bispo de Angra, que exerce entre 1812 e 1819, o Frei Alexandre da Sagrada Família. É uma história interessante, e é o caso de algumas sociedades patrióticas, o caso da filantropia em São Miguel, ou do Grêmio Constitucional aqui na Terceira, que participam na vida política de Angra. E depois temos também, por exemplo, algumas ligações à questão dos baldios aqui em Angra. Algumas coisas acabam bem, outras não tanto. Eu estou-me a lembrar que a questão dos baldios desemboca na Justiça da Noite, que alguns se calhar estarão a par, que é uma coisa complicada, na oposição a um dos governadores, o Francisco Stockler, que era maçom, mas que depois se afasta e que adere ao absolutismo, e que tem em Angra um forte movimento também antiliberal.
Há uma forte repressão a partir de 23, quando há, digamos, uma revanche das forças antiliberais e, portanto, digamos que o liberalismo aqui em Angra tem uma fase mais problemática. Isto leva a duas concepções totalmente diferentes e que, até ao fim da Guerra Civil, vão estar presentes. E que se vão depois refletir, por exemplo, na formação dos primeiros partidos políticos aqui. E que só acalma precisamente a partir dos anos 50, e que tem a ver com a Constituição. A Constituição saída da Revolução de 1820 e das Cortes de 1821, nós temos uma Constituição que entende que é o povo que impõe a Constituição ao rei. Temos a Carta Constitucional de 1826, que entende que é o rei que dá a Constituição ao povo. Portanto, são duas concepções de poder diferentes. Isso reflete-se depois nos cartistas e nos setembristas e em lojas maçónicas diferenciadas. Essas lojas maçónicas, cartistas e setembristas, que se expressam especialmente na década de 30 e 40, nomeadamente através do Costa Cabral, que vem de São Miguel e que é amado e odiado, consoante, digamos, os seus partidários. Já agora foi grão-mestre do Grande Oriente Lusitano. É um período confuso. Aqui na Terceira, não deixamos de ter também estas diferenças. O exemplo é o Teotónio de Ornelas. O Teotónio de Ornelas é a emergência de uma facção mais extrema. Aliás, ele é, digamos, o chefe de fila, chamemos assim, de uma barraca carbonária, ou de uma das visões carbonárias, a 22 de junho, que se reuniram no Castelo São João Batista e que, a determinada altura, aliás, esses documentos existem aqui em Angra, no arquivo da Câmara, no arquivo da região, e a determinada altura nós estamos a ler as atas da loja maçónica, porque havia ali uma sobreposição, e já não sabemos se estamos a ler as atas da barraca carbonária ou da loja maçónica. Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra loja maçónica que era muito mais suave, chamemos assim, muito mais calma, que era precisamente, que existe aqui, existe no Faial e existe em São Miguel, que era a visão do Costa Cabral. A Terceira afirma-se cada vez mais como um bastião fundamental para o triunfo do liberalismo. Tudo isto tem base nas questões liberais, nas guerras liberais, portanto, uns anos antes, década de 20, década de 30, e, portanto, nas questões do Saldanha, do Palmela, etc., que eu não vou entrar, mas que aqui a Terceira é, digamos, o bastião fundamental para o triunfo do liberalismo. Não podemos pensar no triunfo do liberalismo em Portugal, não podemos pensar neste triunfo do regime constitucional sem pensar na Terceira.
Aliás, tanto que é fundada aqui em Angra uma loja maçónica em honra da Batalha de 11 de agosto de 1829, ainda que fundada em 1832. Portanto, em honra dessa batalha naval entre as forças liberais e absolutistas, é fundada uma loja maçónica com essa designação. E, portanto, e é daqui que parte a principal expedição, que depois vai buscar mais alguns militares a São Miguel, não vai buscar ao Faial, curiosamente, mas vai buscar, até porque o Faial alinha grande parte pelo miguelismo, São Miguel também, mas São Miguel converte-se, mas vai buscar alguns militares a Ponta Delgada e depois de Ponta Delgada é que vai partir para o Mindelo. Para o continente. Estava eu a dizer que as lojas também estavam divididas entre cartistas e setembristas. Junta-lhe alguma imigração vinda do Brasil, vinda de França, vinda da Bélgica, vinda de alguns outros países, muito resquícios de Espanha, de muitos, mas especialmente Brasil, especialmente França, especialmente Inglaterra, porque era onde estavam os imigrados que foram perseguidos por Dom Miguel. Depois haveria uns mais moderados, outros mais acérrimos. Normalmente os mais acérrimos vinham de França, mas isso é outra questão. A loja 11 de agosto vai extinguir-se. Depois vamos criar outras lojas, o caso da Valor em Constância, da União em Segredo, ou da União Açoriana, esta em São Miguel, que era muito cartista. Vai apoiar-se num jornal que todos conhecem, que é o caso do Açoriano Oriental, que é fundado por uma loja maçónica, já agora. Como hoje utilizava-se a imprensa para propagar as ideias maçónicas, e o Açoriano Oriental foi o caso disso. Aliás, foi comprada uma imprensa precisamente para isso. Aqui também, ali junto ao Castelo São João Batista, portanto também, tal como a questão das associações. Eu recordo um homem que pouco passou por aqui, mas que é mais virado para São Miguel, mas que é muito importante nos Açores inteiros, o Francisco Maria Sopico, que dizia que primeiro a divisão associativa vinha desde a imigração, segundo que a questão associativa era das melhores coisas que existia entre os imigrados. Já agora, por curiosidade, estou aqui a ver um dos apontamentos que eu tinha, entre os imigrados, a divisão entre os dois partidos, os cartistas e os sembristas, eram alcunhados entre eles como os porcos e os gatos. Curiosidade. Portanto, reparem como eles se tratavam. Aliás, nós hoje dizemos que, às vezes, na Assembleia da República, eles são muito violentos, tratam-se de uma forma agressiva. No século XIX, eu lembro de ter lido num jornal que há uns anos, um debate político era normal ser feito com o revólver em cima da bancada. Portanto, estão a ver que a questão da liberdade de opinião também era uma coisa notável. Portanto, não digamos mal hoje das nossas coisas.
O que é que eu aqui vos posso lembrar mais? Esta noção de associativismo leva até à República e durante muitos anos, até à década de 20, leva à fundação de N jornais, de tudo, agrícolas, lúdicos, artísticos, N jornais, coisa que hoje a nossa imprensa não tem, infelizmente, e esta divisão maçónica só vai acabar a partir da década de 60. Final de 60, há um homem importante na maçonaria portuguesa, o Conde Paraty, que sugere a unificação das várias famílias maçónicas, nomeadamente através do Grande Oriente Lusitano Unido, mas não só, e que se reflete em 2 sítios particularmente. Em Angra, com a fundação da loja 1º de dezembro de 1640, e no Faial, na Horta, com a loja Amor da Pátria, baseada na Sociedade Amor da Pátria, que também é criada por essa loja Amor da Pátria. Vai sofrer uma dissidência nos anos 80, mas até lá vai ser talvez das lojas mais fortes de todo o Grande Oriente Lusitano Unido. As lojas participam ativamente na vida cívica e política das ilhas, para além de social. É certo que estão muito ativas em todas as atividades das ilhas, de todas as ilhas, para o bem e para o mal. Era preciso nomear o governador da Alfândega, escolhia-se entre a loja, com alguns exageros. Nós hoje, felizmente, não se trabalha assim. E quem pensa que se trabalha assim, normalmente está redondamente enganado, ou pelo menos está com 100, 150 anos de atraso. O combate político era feroz, por isso mesmo. Portanto, qualquer coisa dava origem a uma dissidência. Por exemplo, eu citei a loja Amor da Pátria. Se nós hoje olharmos para uma dissidência que houve com uma loja que surge na década de 80, Luz e Caridade, as razões são absurdas. Só porque se caminhava de uma maneira não se caminhava de outra, porque se queria fundar mais uma entidade e não outra. Pronto. Mas era assim. Já agora passa por aqui, nesta altura, um homem muito importante chamado António Feliciano de Castilho. Dizia que aqui e em São Miguel, dizia ele é um homem muito importante pelo ensino, e dizia que os grandes senhores das ilhas se metiam ao caminho para, no meio da lama, para ir ensinar os mais pobres a ler e a escrever. Isso é notável. Agora, os Açores e aqui a Terceira estavam sempre muito dependentes, tal como São Miguel, de resto, estavam muito dependentes das exportações e da parte económica. E isso vai ter bastantes consequências. Consequências também nas lojas. Fundam-se algumas outras entidades. Estou a lembrar-me do Clube Micaelense, por exemplo. Fundam-se algumas escolas, aqui também. Por exemplo, eu não posso deixar de falar numa loja que em final do século XIX, uma loja chamada Opressão e Liberdade,
que funda a Cozinha Económica Angrense, através de uma mulher notável chamada Maria Guilhermina Mesquita. Eu ainda há pouco falei nela, e eu nunca me canso disso, porque alguns ouviram-me se calhar há pouco, mas eu, para aqueles que não me ouviram, eu repito. Estamos em 1897 e estamos a falar de uma mulher que toma conta dos negócios do marido quando ele vai para a África. Estamos a falar de uma mulher que discutia política em locais exclusivamente masculinos, que era jornalista e que escrevia nos jornais, que escrevia poesia, editava. Isto em finais do século XIX. É de notar. E que depois funda uma cozinha económica, que ainda existe hoje. E, portanto, não queria deixar de sublinhar isso. E já agora, que continua a desenvolver um papel notável. Quando a loja Opressão e Liberdade se aproxima da República, vai transmutar-se noutra loja, a União e Liberdade, que passa a ter também delegações na Graciosa. E é talvez a parte mais dinâmica da maçonaria aqui na Terceira. A única exceção é que será no período em que vamos ter aqui talvez algum republicanismo mais exacerbado, e onde se liga algum sentimento anti-inglês, nomeadamente no período republicano. Há o afastamento da Igreja, que é normal face àquilo, mas há um vanguardismo que eu não me posso deixar de assinalar. Eu não quero dizer que é melhor ou que é pior que os dias de hoje. Não tenho coragem para dizer isso. Mas, porque também há contras nesse período. Também há alguma violência no discurso, que é negativa, que é comum a toda a Europa. Atenção, não é um exclusivo português. Aquele período de 1890, 1900, não é um exclusivo português. Até porque há uma substituição de elites. Mas discute-se, por exemplo, imaginem a novidade, em 1890, se as touradas são justas ou não. Nós andamos hoje a discutir isso. Em 1890. Andamos a discutir o divórcio. Em 1880. Também reparem a novidade disso. Em 1900, existe legislação para que as mães, em período de quando têm um filho, tenham, já não me recordo, 3 meses de licença de parto. Nunca foi cumprida, é verdade. Mas saiu legislação para isso. Reparem, foi há 120 anos. Discutia-se a questão do alcoolismo. Aliás, no Grande Oriente Lusitano existem, não é prospectos, uns folhetozinhos nos congressos maçónicos. O alcoolismo é uma das coisas mais debatidas. Por exemplo, os horários de trabalho, a assistência médica pública, os subsídios para desincentivar o trabalho infantil. Por exemplo, a questão do alcoolismo é importante porque se pedia que, e houve até uma greve em Lisboa que foi célebre, entre os homens da Cal, que reivindicavam que os salários não fossem pagos em vinho,
Estamos a falar à volta de 1915. Reparem, quando nós estamos a discutir hoje alguns temas, parece que voltamos a... faz-me lembrar alguns debates hoje que hoje temos pela 25ª vez. O aeroporto de Lisboa. Andamos a discutir há 50 anos, portanto, não se admirem. Portanto, temos este tipo de situações. Já não falo no Alqueva, que também é a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Portanto, agora, é verdade que nós, maçons, éramos, quer queiramos, quer não, nas lojas, era uma elite de pensamento, que se prolonga várias décadas. Já agora estou-me a lembrar de um outro exemplo. Há tempos apanhou um documento dos anos 30, imaginem, anos 30, que se discutia a criação de um metro em Lisboa. Só foi criado em 1959. Pronto. E, anos antes, já se havia discutido. Por acaso, numa loja maçónica. Se calhar foi discutido noutros sítios, mas por acaso foi discutido. Bom, isto para dizer que a maçonaria aqui também sofreu de um outro problema. Foi uma grande cisão que houve em 1914 e que também levou algumas lojas dos Açores a afastarem-se. Depois algumas regressaram em 1926 e também com a ditadura também sofremos. A propósito de ditadura, nós andamos sempre um pouco atrasados em relação a alguns movimentos de pensamento, mas há outros que são notáveis. Por exemplo, há 3 lojas que eu gosto de sempre citar, a Amor da Pátria, que já citei, mas 2 em Ponta Delgada e uma aqui na Terceira, em Angra. Em Ponta Delgada há Companhias da Paz. E uma outra, a Pluribus Unum, que apresenta num congresso do Grande Oriente Lusitano em 1904 um estudo notável sobre como construir escolas em regiões sísmicas, aplicado rigorosamente aos Açores. Acho que nunca foi feito nada com aquele estudo. Mas é interessante como esta forma de pensamento era aplicada nas lojas maçónicas. Aqui temos um caso muito importante, que é a loja 8 de Abril de 1931, que é uma loja que é fundada na Terceira, é na sequência das revoltas da Madeira. Entretanto, é importante dizer que o Estado Novo não, peço desculpa, que a ditadura começou a enviar para aqui todos os presos políticos que cometeram o mesmo erro que na Amazonas, que ia juntando, até que aqui a loja maçónica se junta à revolta da Madeira, que começa por ser uma revolta de farinhas, contra o preço da farinha, mas que rapidamente se estende a São Miguel e à Terceira. O Faial não apoiou, mais uma vez. É muito curioso porque o Faial teve um papel de vanguarda no início da maçonaria e depois foi-se afastando. Aqui também há um aspecto muito importante que não há nas outras ilhas, que é a importância da Associação do Registro Civil, que é uma associação paramaçónica que desenvolve um trabalho cívico notável aqui na Ilha Terceira. Como
já uma segunda fase da carbonária aqui, muito mal estudada. Estou a falar entre 1910 e 1920 e poucos, como uma fase de forças anarquistas. Há um jornal anarquista aqui, estamos a falar 1910, 1912, que deveria ser estudado porque é importante nas questões republicanas. Esta loja 8 de Abril virá a ter as suas instalações encerradas. Grande parte dos seus membros irão ser presos. O mesmo acontece em São Miguel, o mesmo acontece no continente. Aliás, no continente, a Lei 1901 leva à ilegalização da maçonaria e com a proibição da maçonaria, e durante todo aquele período entre 1935 e 1974, a maçonaria, ou os maçons, reúnem-se clandestinamente e vão-se refazendo até ser, digamos, renascida em 1974. E, posto isto, espero não me ter alongado, eu nem vi quanto tempo, espero que estou disponível para questões que queiram colocar, e obrigado a todos.